O nosso grupo vai abordar uma questão extremamente importante que impacta diretamente na qualidade de vida de milhões de pessoas no mundo todo, as pessoas com deficiência, mais especificamente as pessoas com deficiência visual. O nosso projeto busca ajudar essas pessoas e tornar sua vida mais fácil, a Bengala Inteligente, que é uma solução inovadora para otimizar a mobilidade e promover a inclusão. Nós vamos introduzir o tema, expor um pouco de como está o cenário atual no Brasil sobre pessoas com deficiência, apresentar o que é a tecnologia assistiva e como ela se encaixa no nosso contexto de construir uma bengala inteligente. Também quais são as soluções atuais no mercado disponíveis, a conclusão disso tudo e quais foram as nossas referências. Para entender por que a bengala inteligente é uma solução relevante, vamos falar um pouco sobre a importância das atividades humanas, já que elas agregam propósito e significado à vida. Então, existem 3 grupos principais. O primeiro são as atividades de vida diária, que incluem atividades para manutenção básica da vida, como alimentação, higiene pessoal, locomoção e necessidades fisiológicas. Além disso, existem as atividades instrumentais de vida diárias, que são ferramentas para auxiliar a execução dessas atividades básicas, como fazer compras, gerenciar medicações, tarefas domésticas, preparar refeições e etc. Por fim, temos as atividades avançadas de vida diária, como trabalho, educação, lazer e participação na sociedade. A realização das tarefas desses 3 grupos ocupacionais permitem a manutenção de uma vida mais equilibrada, saudável, porque traz realização pessoal e propósito para a vida de uma pessoa. No entanto, o exercício dessas tarefas pode ser impossibilitado ou afetado por deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas, mas não é só isso, outros fatores também podem afetar o exercício dessas tarefas, como o contexto socioeconômico no qual essa pessoa está inserida, como são estruturadas as relações interpessoais, a disponibilidade de diferentes oportunidades entre cada indivíduo. Então, todos esses fatores acabam afetando no grau de execução dessas tarefas diariamente. Então, pessoas com deficiência muitas vezes encontram dificuldades para realizar mesmo as tarefas mais básicas. Portanto, é imprescindível que pensemos numa forma de incluir e devolver autonomia para essas pessoas. A realidade atual no Brasil foi trazida à tona no último censo realizado pelo IBGE em 2022. Nele, notamos que a população no Brasil é composta por 18,6 milhões de pessoas, ou seja, isso corresponde a 8,9% da população total. E entre os domínios funcionais afetados, temos a visão, a locomoção, a audição, comunicação e cognição. Além disso, a renda habitual dessas pessoas é 31% menor do que aquela apresentada por pessoas sem nenhuma deficiência. Avançando um pouco, temos esse gráfico divulgado pelo IBGE que mostra que a distribuição de pessoas com deficiência vai se concentrando em pessoas de faixa etária mais elevadas, então temos uma grande quantidade de pessoas com deficiência que são idosas. Além disso, focando um pouco mais na deficiência visual, que é apresentada por essa 7ª categoria de cima para baixo na cor rosa, vemos também que o número de pessoas que apresentam essa dificuldade vai aumentando conforme o avanço da idade também, sendo a dificuldade mais apresentada por pessoas entre 40 a 49 anos, e a segunda mais presente entre pessoas de 60 a 79 anos. Considerando essas dificuldades, nós temos 2 principais medidas públicas que foram adotadas a fim de melhorar a vida dessas pessoas. A primeira delas é a Lei da Acessibilidade, publicada nos anos 2000, que preconiza normas e critérios básicos para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, incluindo edificações, construções públicas e espaços coletivos. Essa lei foi reforçada com os parâmetros divulgados pela norma 950 da ABNT em 2004, com critérios mais concretos estabelecendo como que as edificações deveriam ser construídas a partir daquele momento. No entanto, o problema é que essa lei só pode se aplicar em construções posteriores à instituição, ou seja, tudo que foi construído antes dos anos 2000 acaba não sendo incluído nesse escopo. Além disso, um estudo realizado em escolas do Belém do Pará mostra que muitos desses espaços escolares não seguem as normas estabelecidas pela BNT, como a ausência de mapa tátil, ruas niveladas, calçadas altas, pinturas apagadas e cores sem contraste, que são exatamente o oposto do que a norma prevê. A fim de contornar essas dificuldades, nós faremos uso da tecnologia assistiva no nosso projeto. O termo se refere a um conjunto de equipamentos, recursos, serviços e estratégias voltada à potencialização de habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Como objetivos e benefícios do uso da tecnologia assistiva, nós temos a ampliação e melhoria de habilidades já existentes. Então, exemplos de tecnologia são poder aumentar a fonte de dispositivos eletrônicos para ampliar a capacidade de enxergar, teclado de computador em braille e piso tátil em calçadas para poder auxiliar a locomoção. Além disso, também permite a realização de funções impedidas por deficiência ou envelhecimento, como cadeira de rodas motorizada, o implante coclear e também próteses avançadas. Como objetivo, temos a devolução de autonomia e aumento da segurança desses indivíduos que fazem uso dessas tecnologias. Assim, o uso dessas tecnologias por pessoas com deficiência
consegue auxiliá-las na ampliação da percepção do ambiente à sua volta e também na interação direta com os elementos que o compõem. Alguns exemplos de tecnologias voltadas especificamente para a assistência de pessoas com deficiência visual incluem leitores de tela, textos em braille, sistemas de reconhecimento de voz, cães-guia e também bengalas convencionais, analógicas, sendo que a bengala é atualmente a tecnologia assistiva mais utilizada por pessoas com deficiência. Ainda assim, ela não fornece toda a assistência e segurança que esses indivíduos com deficiência visual precisam. Já que fora definido o que seria tecnologia assistiva, se pensarmos em uma bengala convencional, aquelas vendidas em mercado, essa bengala ela consegue aumentar a percepção de um deficiente visual. Não há problema nisso. Porém, precisamos não apenas pensar em objetos que estão ao chão e de alcance, né, da bengala, mas sim também em objetos que estão elevados. Né? Se pensarmos em uma janela, no caso, que seria um obstáculo para um cego que não veria, não conseguiria identificar e talvez bater aí o rosto enquanto estivesse andando. Então, qual seria a nossa proposta? A nossa ideia é melhorar uma bengala convencional. Então, a questão é ampliar a linha de percepção ao redor do usuário. Temos características baseadas em sistemas embarcados. Então, teremos aí um microcontrolador, no caso sendo o principal componente para fazer a comunicação de sensores. Sensores de entradas, né, e sensores de saída. Sensores de entrada seriam sensores para detecção de objetos. Então, colocaremos aí sensores em lugares estratégicos, né, dependendo aí do que, não sei, altura, mas a ideia é que detecte objetos que estejam elevados, né, também. E sensores de saída seria sensores para notificação, né, ao usuário. Então, por exemplo, a vibração, no caso, quando um objeto seja identificado, pode notificar o usuário da bengala e avisaria ali que tem alguma coisa próxima. Aí podem ser alteradas as intensidades dependendo do quão perto o objeto está do usuário. Aplicação de smartphone também, teríamos aí um desenvolvimento ali para monitorar as condições digamos ali, da bateria, da bengala, mas para fazer um diagnóstico e também ajudar a guiar o usuário para o uso da bengala em si. Então o projeto otimiza a locomoção, a autonomia do usuário. O nosso objetivo aí não é que tenhamos um produto a mais no mercado, daqueles caros, né, que você encontra em algumas empresas especificamente fabricam, né, e são caros. Também em clínicas, geralmente, eles vão querer vender esse tipo de produtos que são extremamente caros. Precisamos de um produto que seja acessível. Ou seja, quando você procura no Mercado Livre bengala, você vai encontrar muitas bengalas, mas não com tecnologia. Também não com não uma bengala inteligente, né? Não uma bengala que te ajude a ampliar a percepção do usuário, no caso, né, da pessoa que está procurando uma bengala. Então ela tem que ser uma bengala aí de baixo custo e também aí, além de entregar as funcionalidades de uma bengala convencional, ela também entrega aí mais funcionalidades além disso, amplie. Então, em geral, temos componentes aí como microcontrolador, sensores ultrassônicos, motores de vibração, sensores de geolocalização, módulo Bluetooth, módulo de carregamento. E é isso. Essas são tecnologias e componentes que a gente vai utilizar para construir o projeto. Agora falando das soluções atuais que existem hoje no mercado e como o nosso projeto se diferencia delas. Primeiro, nós temos a bengala comum, a bengala analógica. Ela é uma opção bem mais simples e acessível devido ao seu baixo custo, além também de ser mais leve e compacta. Porém, ela possui algumas vantagens, como não detectar obstáculos acima do nível do chão, além de também requerer uma resposta tátil e a sensibilidade do indivíduo para identificar os obstáculos e também ter o seu alcance limitado a um raio menor do que o da própria bengala. Além disso, uma opção mais complexa é o cão-guia, que possui dependência para identificar os obstáculos, servindo também para facilitar a interação social do dono e evitar seu isolamento social, também oferecendo uma identificação de obstáculos mais fluida. Mas, por outro lado, o cão-guia acaba por ser uma opção bem menos acessível, pois há um alto custo inicial, além, é claro, do custo recorrente de manter o cachorro. Esses cães também possuem um longo tempo de treinamento, de aproximadamente 2 anos, o que leva a poucos cães para muitos portadores de deficiência visual, o que cria uma grande lista de espera. E essas são as referências que nós utilizamos para poder embasar o projeto e entender um pouco mais como está o cenário de pessoas com deficiência no Brasil.